O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software. Olá, boa tarde. Seguimos ao vivo aqui com a transmissão da 7ª RM Vale TI.
Eu sou Mirela Bergamo, falo presencialmente aqui do Parque Tecnológico em São José dos Campos, mas todos os nossos palestrantes seguem à distância, respeitando assim as regras do isolamento social. Porém, você consegue conversar com a gente pelos comentários em tempo real. É só escrever aí o que está achando do nosso congresso, mandar sua sugestão, suas dúvidas aos nossos palestrantes. Os nossos painéis têm duração de 1 hora e no final a gente sempre abre aí para algumas perguntas do público. Vamos seguir então para o nosso próximo painel dessa tarde. Hoje um dia totalmente dedicado ao agronegócio. Esse é o nosso terceiro painel e vamos falar sobre cadeia produtiva. Então, soluções aí para o produtor de como a tecnologia pode auxiliar desde ali da porta da fazenda até a mesa do consumidor. Vamos chamar então os nossos palestrantes. Estão todos posicionados. Christian, doutora Silvia, Alexandre, boa tarde para vocês. E o Kleber Soares, que será o nosso mediador desse painel. Ele é diretor de inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Boa tarde e um ótimo painel a todos. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse painel para discutirmos um pouco, trazer reflexões sobre a conexão e conectando o consumidor às cadeias produtivas do nosso agronegócio. Nós temos aqui nesse painel, nessa mesa redonda, com muito prazer, qual estou moderando, o Cristiano de Souza, da BPChain, está aqui conosco também a doutora Silvia Machurá, chefe-geral da Embrapa Informática, o Alexandre Pinheiro, executivo do grupo Energy Telecom. Sejam bem-vindos, Cristiano, sejam bem-vindos, Silvia e Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês para nós trazermos aí reflexões, insights, experiências, dúvidas e questionamentos para o nosso público. Nós teremos uma dinâmica aqui de aproximadamente 10 minutos de bate-papo, de fala para cada um de nós. Eu vou iniciar e, na sequência, passaria a palavra para o Christian, logo em seguida para a Silvia Machurá e, posteriormente, para o Alexandre Pinheiro, para cada um trazer aqui as suas perspectivas sobre essa temática central, que é promover e interconectar, digamos assim, né, as cadeias de valores do nosso agronegócio e trazendo cada vez mais o nosso produtor, né, como elemento central para essa cadeia de valor e, da mesma forma, aproximando o produtor com o nosso consumidor. Como ponto de partida, eu queria trazer para reflexão, né, como ponto de orientação para o nosso debate, colegas Christian, Alexandre e Silvia, e da mesma forma trazer os nossos ouvintes aqui para o centro do debate, acompanhar o raciocínio conosco. 5 grandes drivers que o Ministério da Agricultura, sob a liderança da nossa ministra Cristina e do nosso secretário Fernando Camargo, tem pautado a temática de inovação na agropecuária. Eu vou me ater ao meu tempo, mas até porque esses pontos, esses temas não são exaustivos por si, mas nós estamos trabalhando numa agenda muito robusta em cima de 5 grandes drivers, né? O primeiro driver tem a ver com sustentabilidade. Sustentabilidade é uma agenda que tem que estar, é uma pauta que tem que estar no topo da agenda de toda a corporação, de toda a nação e dos órgãos formuladores de políticas públicas, até porque a sociedade clama muito, né, pela lógica de nós entregarmos valor por meio do nosso agronegócio, né, para a sociedade, mas sobretudo com parâmetros evidentes de sustentabilidade, principalmente em cima dos parâmetros vinculados a carbono. O segundo drive que eu queria trazer para o nosso encontro tem a ver com o drive vinculado à bioeconomia. Nós vivemos um momento em que as cadeias de valores do agronegócio, seja o agronegócio voltado para a produção de alimentos, o agronegócio voltado para a produção de fibra, para a produção de energia e de outros derivados, digamos assim, que vêm do solo, está numa reflexão intensa pelo fato de que os sistemas de produção estão chegando em determinados patamares que não há grandes perspectivas para incremento de produtividade e, consequentemente, incremento de produção. Então, nós não temos dúvida de que a agricultura de base biológica, a agricultura suportada pela bioeconomia, no sentido amplo da palavra, será, né, o futuro do agronegócio nos trópicos e de forma destacada no Brasil. E aí cabe um parênteses, né, em que a sociedade clama também pelo desenvolvimento de cadeias cada vez mais de ciclo curto. Ou seja, nós temos que aproximar o produtor, o sistema de produção, o produto, os processos, os serviços do consumidor final, que, afinal de contas, é quem paga a conta. Por isso que nós estamos olhando com muita atenção para esse drive de bioeconomia.
O terceiro drive tem a ver com inovação aberta, né? A partir do princípio, da lógica de que nós precisamos do agronegócio interagir, fortalecer a nossa relação, nossa matriz de parceria, especialmente junto com outros setores. E aí, de forma destacada, com o setor, digamos assim, de digital, o setor da telecom, o setor da TI, o setor, digamos, das ciências digitais como um todo. E também a alavancagem de ambientes de ecossistema de inovação, como parques tecnológicos, como hubs tecnológicos, como ecossistema de inovação, e trazer também esse modelo de agritech, né, que são as startups do agro, como alavanca para esse terceiro drive. O quarto drive tem a ver com food tech, sim, food tech na lógica de agregarmos, desenvolvermos novos produtos, novos processos, novos serviços, a partir da adição e captura de valor sobre o alimento. Nós temos que sair desse paradigma de que sermos apenas exportador de commodities, nós temos que ser também exportador de valor agregado no nosso alimento. E, mais uma vez, né, os senhores aqui têm papel-chave de trazer essa reflexão na lógica de conectar as partes. E o quinto e último drive, deixei por último propositalmente, que é o drive do digital, né, na lógica de irmos muito além da agricultura de precisão. Nós temos que olhar o digital na agricultura como uma grande alavanca de transformação, não só em indicadores de produtividade, mas também em produção, mas principalmente para promover uma nova alavancagem, digamos assim, em todas as cadeias de valor do nosso agronegócio. Então, com essa abordagem, com esse pano de fundo, eu queria passar a palavra em seguida para o Christian Rodrigues Alves de Souza, que é da BB Chain. Christian, por favor, você está com a palavra para trazer aqui as suas reflexões para essa tarde, que aqui em Brasília está chuvosa. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, né, de estar participando desse evento e também do público que está assistindo a gente nesse momento, né? E eu trabalho na BB Chain como responsável pela área de operações e também atuo junto ao apoio a vendas, né, que nós chamamos de pré-vendas, identificando soluções, ajudando os nossos clientes a encontrarem soluções. Um resumo básico, a empresa que eu trabalho hoje, né, ela é uma empresa super reconhecida e especialista onde ela atua. Nós temos muitos profissionais certificados, né, em blockchain. A gente atua em projetos grandes aí, em vários mercados. E também temos parcerias com o governo do estado de São Paulo e com a Escola Politécnica da USP. E por último aqui, o que recentemente aconteceu, que o Gartner reconheceu a BB Chain como uma das poucas empresas do mundo especialista no tema blockchain. Nós temos aí um case que foi publicado há mais ou menos um mês. É um case de uma criação de uma solução em blockchain, incluindo aí as principais registradoras aí no caso de duplicatas, tá? Que é a B3, a CIP, a SEC, são 4 na verdade, desculpa. Então, esse é um case bastante importante. E aqui a menção que eu falei do Gartner, a gente está dentro dessa categoria aqui, azul mais escura, que são realmente as empresas que conseguem atuar de forma mais específica em arquitetura, desenvolvimento e desenho de solução como um todo. Vamos falar um pouco da capacidade da tecnologia blockchain, e eu vou começar citando as tecnologias que são vistas aí como as tecnologias que vão transformar o mundo até 2030. Né? Essas tecnologias sozinhas, elas já causam bastante transformação. Quando a gente combina essas tecnologias, elas conseguem trazer muito mais valor. E o blockchain oferece essa facilidade de prover essa comunicação de forma eficiente e segura e muito confiável. Estou mudando só um minutinho. Então, o que o blockchain faz no meio dessa tecnologia? Ele promove a interoperabilidade, ele melhora muito a capacidade de comunicação, né? Porque hoje essas tecnologias você consegue conectá-las, mas assim, o fato de conectá-las, eles simplesmente enviam dados uma para a outra, né? Não existe, ou se existe alguma coisa, ele é muito fixo, pouco flexível e não atende todos os requisitos que nós vamos citar aqui. Então, vou mostrar para vocês. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala em blockchain, as empresas estão buscando aí oportunidades em blockchain. Por quê?
Porque quem encontrou uma oportunidade trouxe muito ganho em redução de custo, né, de riscos operacionais, aumentou a vantagem competitiva, houve lançamentos de novos produtos, aumento de receita, né, porque ele traz aí a questão de estabelecer confiança, né, nas interações entre as tecnologias, ou entre fornecedores e pessoas e uma cadeia de valor inteira. E aí a gente visualiza, inclusive, a criação de novos mercados com o uso do blockchain. Vou contar um pouco sobre a história do blockchain, né? Ele nasceu com uma promessa de desintermediação, transferência direta e transparência, além de outras questões de segurança, como a gente foi citado aqui no slide. Mas o fato é que essas tecnologias, elas eram lentas e caras, né? Tem um custo imprevisível baseado em criptomoedas. Quem for trabalhar com uma plataforma desse tipo precisa adquirir criptomoedas. Então o custo é imprevisível, isso fica ruim para quem vai fazer orçamento, né? E essas tecnologias não são, né, totalmente adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, né? São mantidas também por comunidades que são pessoas, né, são empresas, e essas comunidades são estáveis, então elas se separam, e aí você tem uma solução baseada numa tecnologia e você tem que escolher para qual lado você vai, e inclusive isso pode afetar mudanças necessárias na tecnologia que você adotou, no sistema que você adotou. E aí o que aconteceu? Tem uma divisão, é um marco histórico aí. Houve um interesse em grandes empresas no tema e eles desenvolveram uma solução mais aderente ao mercado de negócios, né? E eles criaram soluções mais simples, mais leves, mais robustas, né? Que trouxeram aí, atendem às necessidades de missão crítica, à privacidade, né? E também a facilidade de implementar regras de negócio. Então, o que acontece aqui? Quem já olhou para a blockchain algum dia, entendeu que não serviria, eu peço que olhe novamente e continue mantendo os olhos, porque essa tecnologia tem evoluído muito e mudado, e essa evolução trouxe aí novas possibilidades, tá bom? O que o blockchain busca resolver? A gente sabe que é tão famosa a rastreabilidade, mas ele também promove uma terceira parte confiável. O que ele faz é promover, né, garantir integridade de informações gerenciando a atuação de operadores e aplicação de regras de negócio, né? E ele faz isso através da computação distribuída, quer dizer, você utiliza toda a capacidade computacional de todo o seu parque, de todos os envolvidos. E busca estabelecer a irretratabilidade, porque a tecnologia sozinha não traz a irretratabilidade, ela precisa ser coordenada com processos e possivelmente com envolvimento de departamento jurídico. E como que é a estrutura para promover essa interoperabilidade, né? Eu faço aqui uma analogia com um extrato de conta corrente, na verdade com conta corrente. Por quê? Porque é um assunto que todo mundo conhece, né? Então, o que acontece na minha conta corrente? Quem pode mexer na minha conta corrente? Existe um consenso. Eu posso mexer na minha conta corrente, o banco pode mexer, porque tem taxas, né? E o gerente da minha conta, quando eu autorizo passando meu cartão e minha senha, por exemplo. Uma vez que a gente consegue garantir isso, o blockchain consegue garantir também, né? Para diversas tecnologias sendo integradas, ele consegue garantir que um determinado acionamento, uma determinada execução de atividade pode ser feita por aquele operador. E aquele operador, a gente está falando de um sistema, de uma pessoa, né, de uma máquina. Então, já começa porque ele garante quem pode fazer o que e quando. Na sequência, vem a segunda camada, que é uma regra de negócio. E aí, levando para uma analogia de novo da conta corrente, eu tenho um limite máximo para sacar o meu dia a dia, né? Eu também tenho o limite da minha conta, né, do valor que eu tenho lá, do montante. Eu não posso sacar mais do que aquilo. Uma vez que as regras foram cumpridas, que elas estão corretas e mantidas, aí sim o dado é registrado. Só que esse dado é registrado de forma imutável, só entram novos registros. A gente não tem alteração de registros ou exclusão de registros. Isso tem um pouco a ver com a rastreabilidade, mas na verdade ele fornece aí toda uma cadeia imutável. A gente sempre vai entender o que aconteceu e quando, quem fez o quê, quais foram as regras estabelecidas. Então, essa é uma estrutura que ajuda a promover a interoperabilidade, que é interessante de se pensar quando for estabelecer
alguma solução envolvendo vários participantes, ok? Então, o blockchain é muito mais do que uma cadeia de blocos, né? Ele possui aí todo um arcabouço onde ele garante que o registro é imutável, que existe uma sequência lógica, eu consigo ter a sequência de eventos encadeada de forma contínua e eu sei que essa sequência de eventos não pode ser alterada. Tem a questão do consenso, como eu falei, né? De forma automática e programática a gente consegue garantir quem pode atuar naquele momento. E ele também aplica contratos, né, inteligentes, né? O uso de smart contracts, por exemplo, é muito conhecido esse termo no blockchain. Ele, na verdade, representa aí os contratos que foram firmados entre as partes, né? Ou os acordos de funcionamento entre equipamentos, máquinas e por aí vai. E como é que eu consigo identificar se o blockchain pode me atender ou não? Primeiro ponto é, você possui sistemas distribuídos, você possui equipamentos de IoT falando com outros equipamentos que envolvem pessoas, existem aprovações, existe um sistema de RP, existe uma cadeia envolvendo fornecedores, já é um ponto que indica que você pode utilizar blockchain para uma solução. É necessário estabelecer confiança, né? Você, apesar de confiar no seu parceiro, apesar de confiar em algumas situações, você precisa estabelecer a confiança no processo. É bom pensar nesse ponto também. E também a necessidade de gerenciar eventos, né? Você precisa garantir que regras foram aplicadas antes de que aquele evento ocorra. Se você identificou essa solução, muito possivelmente você está diante de uma oportunidade de blockchain. Vale a pena investir nesse assunto e tentar identificar e talvez buscar cases, né, para viabilizar um negócio desse tipo na sua cadeia de negócio, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre oportunidades para ser um pouco mais palpável, né? Então, a rastreabilidade é um tema muito comentado, tem muito a ver com esse tema que nós estamos falando aqui, que é desde da porteira até o consumidor. E o blockchain provê isso muito bem, mas também eu gosto dos próximos exemplos, porque nós falamos em algo mais. A gente fala também em garantir, né, não só rastrear o que aconteceu, mas garantir que coisas estão acontecendo da forma que a gente planeja. Então, eu posso usar o blockchain em conjunto com drones, por exemplo, para que um drone, identificando uma necessidade, acione um robô. E o blockchain vai dizer o seguinte, esse drone pode chamar essa ação desse robô neste momento? Sim ou não? Está acontecendo dentro das regras? Sim ou não? Então vamos registrar aqui o momento em que houve esse acionamento e o momento que tudo aconteceu. E a mesma coisa para prevenção a furtos, por exemplo. Se tiver um contrato com uma empresa de segurança, o drone avisa e entra no blockchain, uma vez que é registrado no blockchain, a empresa fica sabendo, e este momento está ali de forma imutável. Então isso pode avaliar a eficiência desses fornecedores, estabelecer melhores contratos e forma de trabalho entre as empresas, ok? Uma outra opção aqui é o blockchain no caso de acessos, controle de acessos, né? Consumo de recursos. Então, a partir de um momento que um determinado recurso começa a chegar numa fase crítica, um sistema pode acionar o outro e o blockchain registra esses acionamentos. E ele fica ali como uma terceira parte confiável para trabalhar com esses com uma forma de consulta para esses sistemas e também para todas as pessoas que estão envolvidas, ok? Tem o caso de frotas também, né, que é poder rastrear, poder identificar tanto a questão de entregas, quanto a questão de retiradas e uma série de questões que envolvem toda a parte de transporte dentro da pecuária. E eu deixo aqui a apresentação, falei de maneira bem breve aqui, mas para instigar o assunto e a curiosidade de vocês envolvidos para buscarem informações sobre essas novas tecnologias em blockchain. Passo a palavra para o próximo palestrante. Muito obrigado. Muito obrigado, Christian. Na sequência, já passo a palavra para a doutora Silvia Machurá trazer as suas considerações. Por favor, Silvia. Boa tarde a todos. Obrigada, Kleber. Obrigada aqui à RM Vale TI pela oportunidade. Bem, a minha fala aqui hoje, sou pesquisadora da Embrapa, chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária, que é uma das 43
unidades de pesquisa da Embrapa. O nosso foco de atuação é tecnologia da informação aplicada ao agronegócio. É um centro de pesquisa em TI no agro. Eu vou colocar aqui para vocês a minha apresentação, um minuto só. Vamos voltar aqui. Hoje aqui o meu desafio é falar como a tecnologia digital pode ajudar aí na aproximação do produtor com o consumidor, do campo à mesa, né? A gente começa falando, contextualizando em que ponto que estamos, né? Hoje o Brasil é reconhecido, né, pela agricultura como referência em agricultura tropical no mundo. Passamos aí nos últimos 50 anos de importadores de alimentos para grandes produtores e exportadores de alimentos, mas nós temos aí um grande desafio, segundo a ONU, de alimentar 10 bilhões de pessoas aproximadamente até 2050. Então, para isso, tem um tempo populacional, né? A gente vai ter que aumentar a oferta de alimentos, água, fibras e energia, como o comentou, garantir a segurança alimentar, quer dizer, o mundo tem esse desafio, esperado aí aumentar 70% a produção de alimentos e só do Brasil 40% a mais. Para isso, a gente tem que incorporar novas tecnologias de forma a agregar mais valor às cadeias produtivas para auxiliar. Da mesma forma que a ciência e a tecnologia nos trouxe até aqui, nesse momento, também a ciência e a tecnologia vai ser o diferencial para o Brasil, para a segurança alimentar, né? Ajudar a garantir a segurança alimentar no mundo. Além disso, outro ponto que a gente gostaria de destacar são os alimentos seguros. Foi mostrada na palestra anterior, blockchain como uma tecnologia muito importante aí na questão da rastreabilidade dentro da cadeia produtiva. E como blockchain, nós temos outras tecnologias, como utilizar isso para dar mais transparência ao processo. Um outro ponto, e garantir também a competitividade dessas cadeias produtivas, né? Tanto no mercado nacional, como também no mercado internacional. E um dos pontos que foi colocado aí pelo Kleber, né, o Dr. Kleber, foi a questão da sustentabilidade. A gente tem que aumentar a produção, a produtividade, com menos expansão de terra, garantindo aí a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, mas também a questão da viabilidade econômica e social. E aí, como as tecnologias digitais, e aí eu não estou falando só de tecnologia da informação, eu estou falando como as novas tecnologias, elas podem agregar valor a todo esse processo produtivo. Opa, passando, próximo. Vocês conseguem? Ele não está indo. Bem, como que a gente tem enxergado esse processo? O Dr. Kleber comentou também a questão da agricultura de precisão, né? A agricultura de precisão, ela já está no Brasil e no mundo há mais de 25 anos, né? A agricultura de precisão, a gente tem trabalhado muito dentro da inteira, né? Do plantio à colheita. A agricultura digital é um conceito mais amplo. Ele envolve todas as tecnologias que vão agregar valor em toda a cadeia, desde a pré-produção até a pós-produção. Então, com a demanda que nós temos de aumentar a produção de alimentos de maneira sustentável, naqueles 3 pilares que eu comentei, então, a tecnologia da informação, ela tem um papel transversal em todo esse processo. Então, por exemplo, nós temos aí demanda de genes mais resistentes a doenças, a variações climáticas. Por detrás disso tem os trabalhos de biotecnologia e a bioinformática que pode analisar esses dados genômicos, proteômicos, como que a gente vai prospectar isso. Por trás disso tem muita computação, processamento de alto desempenho, tal. Quando você vai para dentro da porteira, sim, muito se fala de agricultura de precisão e muita gente tem avançado, mas a gente já está focando aí na questão da automação, da robótica. Hoje você tem, por exemplo, sensores para análise de dados de solo, você tem estações agrometeorológicas, pluviométricas no campo, você tem imagens de satélite em diferentes resoluções, drones capturando imagens, ajudando aí no monitoramento, na pulverização, tudo isso está emitindo dados, e diferentes tipos de dados, dados heterogêneos. Aí surgem novas tecnologias, como a internet das coisas, que pode ser uma info, integrar tudo isso, e você poder transformar esse dado, informação e conhecimento útil para o produtor de modo online, e aí até para melhorar a sua etapa de pós-produção, né? Armazenamento, distribuição e logística. E aí, indo para o tema aqui da nossa palestra, surge
novas oportunidades, principalmente com plataformas online, tecnologias móveis, para você aproximar o consumidor, né? O produtor, ele é muito mais preocupado com nutrição e saúde, com a rastreabilidade, a origem dos alimentos que ele come. Então, essas tecnologias podem ajudar a trazer essa informação. Né? Por favor, próximo. Essas tecnologias, elas existem, né? Foi dado um exemplo do blockchain na palestra anterior, falamos de algumas delas agora. Isso tem sido muito impulsionado, essas novas tecnologias em vários setores da economia, pela quarta revolução industrial aí, provocada que começou aí na indústria automobilística alemã e tem interferido em vários setores, né, como no agro, mas a principal ruptura que está acontecendo, como eu disse, não é a tecnologia, sim o consumidor. Hoje, se nós temos aplicativos para novos tipos de aplicativos para locomoção, para hospedagem, tudo isso é o consumidor que tem exigido novos modelos de negócio, e a tecnologia ela vem para oferecer esses novos modelos de negócio. Então, o principal fator nesse novo panorama é a questão do produtor, do consumidor, que tem provocado e demandado novas tecnologias. Vou tentar mudar por aqui. Ele não está aí? Ah, foi. Bem, e aí a gente sentiu isso muito, né, nessa época da pandemia, né? O que acontece? Se até pouco tempo alguns produtores são mais conservadores e não percebiam a importância da digitalização no campo, com a pandemia, várias cadeias, como a cadeia de horticultura, de fruticultura, na área de granjas, eles perceberam que eles não poderiam ter o contato, né? Começou a surgir a economia de baixo contato. Como eu vou me aproximar do meu consumidor? Às vezes não tinha mais feira livre. Então surgiram várias aplicações, né? Plataformas, aplicativos, para permitir esse comércio online e permitir a oferta e a aproximação do produtor com o consumidor, mas também do fornecedor de insumos com o produtor, tá? Próximo, por favor. E quando a gente analisa isso, a Embrapa ela fez um estudo que saiu, aí a gente fez, na época agora da pandemia, foi feito esse estudo, com 750, a gente fez uma consulta a 750 produtores e prestadores de serviço na área do agro, uma parceria com o Sebrae e com o INPE. A gente levantou alguns pontos interessantes, tá? Foi publicado aí na revista Globo Rural de agosto. Nessa consulta da Embrapa foram produtores abaixo de 50 hectares, tá? 72% que responderam e 22% que tem de 50 a 500 hectares. E o que chama atenção é que 84% deles, aproximadamente, falam que já utiliza, eu estou falando de pequeno e médio produtor, não estou falando nem de grande produtor. Ele está falando que ele já utiliza pelo menos um tipo de tecnologia digital. Aqui eles estão falando de aplicativos, às vezes até um aplicativo de mensagem, mas não para conversar na área pessoal, mas sim para fazer negócios, para aproximação com a extensão rural, ou com outros produtores, ou com a cooperativa, plataformas online, né, tanto para compra e venda. 40% deles responderam que adotam plataformas online para compra e venda. Então a gente vê que esse tipo de tecnologia ela acelerou muito no caso aqui com a pandemia. Vou tentar mais uma vez aqui. Tá. Bem, mas como que a Embrapa tem enxergado tudo isso? Tá? A Embrapa já, dado esse movimento de novas tecnologias no agro, e a Embrapa, por ser referência em agricultura tropical, ela tem preocupado muito como que está funcionando esse ecossistema de agricultura digital. Tá? E aí a gente andou fazendo um estudo aí em parceria com a SP Ventures e a Homo Ludens para entender como que está todo esse ecossistema. Quer dizer, a Embrapa ela é uma instituição de pesquisa, ela trabalha muito em parceria com universidades, outras instituições
públicas, mas também com grandes empresas privadas e startups também. Mas como que está esse movimento de startups no agro? Então, ela fez um estudo que analisou também em toda a cadeia, desde pré-produção, né, antes da porteira, dentro da porteira, e também na pós-produção, pós-colheita. E a gente observa que a maioria das... Esse aqui foi um estudo que foi lançado o ano passado, em 2019. A gente está atualizando esses dados, mas aqui eu trouxe só para vocês terem uma ideia. Isso aqui foi antes da pandemia. E vocês podem observar que já tinha uma tendência de uso de novas tecnologias, principalmente na etapa de pós-produção, né? Das 1.125 startups que foram constatadas há um ano atrás, 500 delas aproximadamente, quase 50%, 40 e poucos por cento, elas eram na etapa de pós-produção. E 1/5 delas, 95 startups, aí na área de plataformas online. Então, a gente vê no extrato que a gente lá, o próximo, por favor, no extrato que a gente tem lá, a gente vê várias plataformas de marketplace para comercializar em todo o mercado. Próximo, a gente vê também plataformas de rastreabilidade. Hoje se trabalha muitas startups para ver a questão da rastreabilidade desde a origem do produto, desde o campo até a chegada da informação para o consumidor. Um outro tipo de aplicativo, próximo, por favor, um outro tipo de aplicativo que também tem surgido, e aí aqui sim na pandemia tomou uma outra conotação, né, foi a questão de empresas, né, como o iFood e outras, né, que elas fizeram essa aproximação da entrega ao consumidor, e às vezes um consumidor que precisava até de uma compra que ele fazia na feira livre, o mercadinho da esquina, levando aquele produto, né, através dessas tecnologias. Então, surgiram outros modelos de negócio. Por favor, a próxima. Bem, isso é o nosso cenário. Né, eu coloquei para vocês a estratégia, né, a agricultura digital como importante em toda a cadeia, não só no campo, mas para conectar todos os elos da cadeia. Mas a gente tem um cenário pós-pandemia que também foi mencionado aí pelo Kleber, que são as cadeias de circuitos curtos. Isso aí tomou uma conotação também muito importante, né? Valorização de cadeias curtas, a qualidade do alimento, impacto ambiental e social. Então, esse cenário, ele aparece agora muito fortemente após pandemia. Próximo. E aí a gente vê que surgem novas oportunidades, como uma discussão da agricultura urbana, aproximação do rural com o urbano, como a gente pode fazer isso, agregar mais valor na produção, dar mais acessibilidade. Já falamos da rastreabilidade e agricultura digital, como eu mostrei aqui para vocês, tem uma oportunidade de agregar muito valor em todos esses elos da cadeia. Próximo. E aí, aqui nessa figura, eu mostro para vocês, nesse slide, esse potencial. A gente falou do ecossistema de inovação, né, aqui embaixo, né, todos os elos. Quando a gente está falando do ecossistema, como eu falei, estamos falando de empresas privadas, startups, cooperativas, associações, indústrias, né, processadoras. Tudo isso faz parte do ecossistema de inovação aberta em agricultura. E aí a gente tem várias das tecnologias que estão aqui nessa faixa superior, né, que a gente já foi apresentado em detalhes aqui o blockchain, mas a gente tem várias outras, né? Como eu falei, a gente tem vários tipos de dados sendo emitidos no campo e em todos elas da cadeia, e aí começa a surgir outras tecnologias, como se fala muito, né? Inteligência artificial, que é o tema dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, é que cada vez mais, como aumenta o número de dados, você vai precisar de algoritmos, como os algoritmos que tem na área de inteligência artificial, machine learning, se ouve falar muito, aprendizado de máquina, deep learning e tal, você vai precisar desses algoritmos para inferir informação e conhecimento, porque cada vez mais a capacidade humana vai ficar limitada de inferir conhecimento a partir desses dados brutos. Então, você vai ter que ir usando mais dessas tecnologias. E isso vai ter um impacto em todos elas da cadeia. Então, a gente, pensando lá no consumidor final, que é esse consumidor muito mais preocupado com nutrição e saúde, com a origem dos alimentos, e para você fazer essa aproximação do consumidor, né, o rural, o urbano, a gente volta aqui no início do elo da cadeia, a gente foi
o impacto dessas tecnologias, por exemplo, no fabricante de insumos, né? Melhorar a qualidade, novos produtos e mercados, né? Aproximando aí novas tecnologias para aproximar o fabricante de insumos do produtor, né? Ouvir as demandas também do produtor rural. Essas tecnologias para o produtor rural, além de ajudar a garantir que eles otimizem recursos naturais, porque quando ele está usando uma irrigação inteligente, ele está economizando água, se ele está evitando, se ele faz ele está contribuindo com o meio ambiente e consegue produzir de maneira mais sustentável. Então, existem várias tecnologias que podem auxiliar na tomada de decisão, no planejamento e na gestão. E temos também aí processadores, né, que vai melhorar a qualidade, temos também a parte dos distribuidores e também aí para atingir os consumidores finais. Então, hoje, o que a gente gostaria de destacar, que o potencial hoje não dá. Se o Brasil quiser continuar como protagonista na agricultura mundial nos próximos anos, contribuindo aí para aumentar a produtividade de maneira sustentável nas 3 dimensões, ambiental, econômica e social, cada vez mais ele vai ter que se utilizar dessas novas tecnologias em todos os elos da cadeia produtiva. Bem, pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que... Deixa eu ver. Próximo. É isso aí. Obrigada, viu? Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Silvia. Passo de imediato a palavra ao Alexandre. Alexandre, nós estamos com um horário extremamente em cima do laço. Então, peço que você seja pontual aí nos seus 10 minutos. E, ao encerrar a sua fala, você já faça as suas considerações finais, que nós temos que encerrar às 16h15, pontualmente. Por favor, Alexandre. Perfeito, maravilha. Então, vamos acelerar. Boa tarde a todos. Na pessoa do Dr. Kleber Soares, saúdo a mesa virtual dos debatedores aí, que são grandes expoentes, do agro brasileiro, bem como meus cumprimentos à nossa seleta audiência. Antes de mais nada, é uma grande satisfação para nós poder contribuir com esse importante evento. Aqui estou representando 2 instituições, o Grupo Enes Telecom, que é composto por empresas que há quase 20 anos atuam com serviços e soluções para os segmentos de segurança cibernética, data center, comunicação unificada, educação e infraestrutura de TIC. Temos matriz em Fortaleza, unidades em Caxias do Sul e São José dos Campos, mais especificamente dentro do Parque Tecnológico São José dos Campos, onde também somos empresa âncora do CDTIC Cyber, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico para a pesquisa e desenvolvimento na área de cibersegurança. Relevante citar também que o Grupo Enes Telecom hoje é membro do Cyber Academy Innovation Hub, que é um grupo de trabalho que discute soluções para os desafios de cibersegurança nas nações que congregam a OTAN. Já o Instituto CETEM+, uma organização privada de alta tecnologia, sem fins lucrativos, focada na abordagem multidisciplinar para oferecer soluções inovadoras aplicadas a projetos de interesse na área do Brasil, fortalecendo aí a expressão científica e tecnológica do poder nacional. A título de exemplo, agora nesse período de pandemia, tivemos bastante interações com o Ministério da Saúde e o Ministério de Defesa, Ministério da Defesa. Com apenas esses 10 minutos, na realidade 9 agora que me restam, não tenho a intenção de esgotar o tema de cibersegurança, segurança cibernética ligadas ao agronegócio, ao agro 4.0. Nem mesmo trazer muitas respostas, mas eu considero que terei êxito se conseguir trazer aí novas questões ou provocações para os nossos colegas debatedores aí, quanto à discussão aos desafios de segurança cibernética relacionados à relevante área do agro 4.0. Aí um rápido disclaimer, um pouco sobre a minha pessoa. Depois dessa apresentação, acredito que será disponibilizada aí, para toda a nossa audiência. Então, essa é a nossa agenda que eu vou cobrir de forma muito rápida. Então, antes de mais nada, a grande relevância do agro. Nós temos aí na audiência aí pessoas dos mais diversos perfis, e é importante a gente entender que o agro, como um todo, ele tem uma relevância muito grande, não só para o Brasil, mas para as nações como um todo. A doutora Silvia trouxe aí uma observação muito importante aí dos ODS aí da ONU,
né, falou sobre questão de segurança alimentar também, né, então pode-se dizer que hoje essa questão da autossuficiência em produção de alimentos, né, ela é assuntos que são tratados por algumas nações, né, do ponto de vista de soberania. É um dos setores que mais emprega no país, né, e aí estima-se que 1/3, né, dos empregos estejam ligados direto ou indiretamente à questão do agro, né, e o Brasil tem se posicionado como um grande produtor, exportador, né, de alimentos aí. É importante citar também que nós já temos diversas situações no Brasil, onde nós temos as produções futuras já totalmente comprometidas, vendidas aí a outras nações aí. Nós temos aí alguns desafios, né, que alguns já foram citados, né, o desafio aí com relação à questão de transformação digital, especificamente do agro 4.0, desafios com relação à questão de conectividade. Nós temos aí as questões ligadas à regulação, temos avançado bastante em termos de regulação, mas ainda temos alguns desafios com relação a isso. A questão de adequação à LGPD, né, que muito rapidamente foi comentada aí pelo meu colega Christian, no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e especificamente também o uso de IA, inteligência artificial, quando você traça perfis, profiles, né, e aí você também vai ter que ter essa preocupação no tocante à LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e temos aí uma preocupação também ligada à questão do agro, que é agroterrorismo, né, mas isso aí eu entendo que é algo que é um objeto mais ligado à área de defesa, e a questão de segurança cibernética, que é o que eu vou abordar especificamente aqui de forma muito rápida, né? O IoT, né, como muito bem já foi colocado pelos debatedores anteriores aí, é uma das estratégias que são fundamentais, né, para o agro 4.0, né, ou seja, então você dotar não apenas grandes veículos, tratores, né, mas inclusive pequenos sensores, né, de capacidade de computação e estar conectando isso na internet é extremamente necessário, né, para que a gente tenha aí os avanços tecnológicos que foram citados, né, e eu vou trazer aqui algumas situações de ataques IoT que aconteceram no mundo aí, né, apenas para ilustrar, né, esse nosso bate-papo. Né. Nós temos aí uma situação de ataques aí a carros que aconteceu na Chrysler, né, e aí houve aí um recall, né, de mais de 1.400.000 carros. Aqui uma outra citação, né, infelizmente eu não sei se vocês estão conseguindo ler, mas ali em detalhe nós temos praticamente todas as grandes montadoras mundiais, aí, independentemente de que nação que estejam, citaram que estão aí com possibilidade de comprometimento com relação à questão de ataque. Nós temos aí uma preocupação do governo americano no que diz respeito aí a essa parte de proteção cibernética ligada à questão de agricultura, e temos visto alguns movimentos contrários a essa situação dos ataques, né? Ou seja, então há alguma luz no fim do túnel, né? Várias dessas montadoras, inclusive, já estão não apenas com unidades na área de cibersegurança, mas estão fazendo aquisições de empresas que são especialistas na área de segurança cibernética, né? Seria talvez o caminho mais rápido aí. E aí, quão danoso pode ser um IoT, né? Um ataque IoT, né? Porque está se falando tanto em questão de IoT. E aí, eu vou ilustrar isso trazendo essa simulação. Eu acredito que a grande maioria da nossa audiência, né, não consegue compreender o que é essa simulação. Isso aí é a simulação de um dos maiores ataques que aconteceu no mundo inteiro na internet. Esse ataque aconteceu em outubro de 2016, né? Foi um ataque de distribuição de serviços contra a empresa Jin DNS a partir da botnet Mirai, né? E o que é que tem de diferente nesse ataque com relação aos outros ataques cibernéticos que nós temos no mundo aí? Esse ataque ele teve como origem 145.000 câmeras, né? Ou seja, esse ataque não partiu de computadores, né, como é o caso de até então todos os ataques que nós tínhamos conhecimento, né? Então percebam que o IoT, né, ele é alvo, né, ele pode ser alvo, né, de um ataque cibernético, né, não pelo IoT em si, né, mas para ele fazer parte, né, e aí de um grande exército cibernético, né, com um outro propósito, né? Aí as áreas, né, nos Estados Unidos que foram afetadas, né, por esse ataque cibernético aí, né? E aí como que acontece esse ataque em IoT? Eu trouxe um cenário típico,
né, de uma produção, de um agro 4.0, né, onde nós temos aí aquilo que pode ser o target, o alvo do ataque, ou seja, eu posso ter um alvo aí mirando a questão da confidencialidade, né, algo que é tão protegido aí pela LGPD, né, dentre outros diplomas brasileiros. Eu posso ter um ataque ligado à questão de integridade, né, ou seja, então de uma forma em que eu vá manipular algo que está sendo visto, mesmo que esteja sendo monitorado, eu vou comprometer a visibilidade, né, fazer com que as pessoas que estão tendo essa visibilidade tenham uma visibilidade distorcida. E esse ataque ele pode acontecer a nível de sensores, pode ser no gate, na aplicação, né, ou seja, em diversas áreas, né, em que eu posso comprometer esse ataque. Um pouco sobre a LGPD, né, eu trago aí a LGPD mais como a título de alerta, né, eu não vou entrar na LGPD, que nós não temos tempo. Nós temos sanções previstas na LGPD que vão desde a advertência, a multa de 50 milhões de reais. Né? No entanto, essas sanções elas estão somente para agosto de 2021, o que não impede, né, que outros órgãos, né, possam adentrar no que diz respeito às questões judiciais, como Ministérios Públicos, PROCONs e etc. e tal, né, como já acontece, né, hoje em termos de sanções. O importante destacar que a LGPD ela exige não apenas a adoção, né, mas como você conseguir demonstrar que você se utilizou de mecanismos, procedimentos, né, para que você não seja aí comprometido do ponto de vista de judicialização. Né? E aí um recado aqui, já finalizando a apresentação, normalmente as empresas têm uma interpretação equivocada, né? Diz que, mas a minha empresa não foi invadida. Há de se falar que não há necessidade de invasão para que você tenha um comprometimento no que diz respeito à LGPD. Invasão tem um enquadramento, tem a tipificação própria, né? Isso foi feito a partir da Lei Carolina Dickmann, que modificou o Código Penal, né? Criando aí o artigo 154A, né? Que aí depois os senhores podem estar consultando. E aí, já finalizando aqui, que alternativas nós temos, né? Top 5 contramedidas, né, no que diz respeito a essa questão cibernética, se basear no princípio da arquitetura Zero Trust, né, ou seja, a partir do princípio, né, que tudo pode ser comprometido, segurança por design desde o princípio, fazer investimento em segurança, em prevenção, detecção e resposta, né, distribuído aí nessas 3 camadas, ter visibilidade, monitorar, capacitar as pessoas, né, e sugestões governamentais, né, eu trarei aqui a questão do enforcement a fabricantes. Eu creio que é injusto, né, colocar apenas na ponta, no elo mais fraco, que é o consumidor, a responsabilidade de segurança, o agro como infraestrutura crítica, né, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, né, e pesquisa e desenvolvimento na área de agro. Né? Aí nos Estados Unidos, como eu citei, existe uma agência governamental que trata somente de proteção de infraestruturas críticas, e vejam ali embaixo que a parte de agro está contemplada, né, por essa questão de segurança, né? E um convite que eu trago aqui ao Ministério da Agricultura, mais especificamente à Embrapa, né, por que não participar conosco aí do CDTIC Cyber, criando uma divisão, uma vertical para pesquisa e desenvolvimento na área de cibersegurança, né, voltada ao agro 4.0. Né? Então, eu já finalizo aqui a minha apresentação e inicio aí os debates. Obrigado. Muito bom, Alexandre. Just in time. Eu passo a palavra imediato para a Silvia, para as suas considerações finais. Nós estamos com um horário super apertado. Silvia, e em seguida para o Christian, para deixar uma mensagem aqui final. Primeiramente, eu queria mais uma vez agradecer aí ao Kleber, moderador da mesa, e ao Christian e ao Alexandre, e parabéns pelas palestras. Alexandre, o convite já está aceito, a gente vai estar falando com a diretoria da Embrapa e conversando. Realmente, a gente tem interesse nessa área, temos um grupo de pesquisadores lá que trabalham nessa área. Também já falo com o Christian, a gente tem uma equipe trabalhando com blockchain na área de cana-de-açúcar também, pode surgir alguma oportunidade aí, a gente conversa sobre esse assunto. E agradeço, assim, coloco aí para os ouvintes, para quem quiser entrar em contato, né, vocês têm meu e-mail. Bom, muito obrigada e ótimo evento a todos. Christian? Quero agradecer de novo pela oportunidade e, assim, foi brilhante as apresentações que eu vi. Gostei muito. Obrigado, Alexandre. Obrigado, professora Silvia. E aceito o convite, lógico, vamos conversar. E
para o nosso público, assim, eu acho interessante olhar para o blockchain novamente, dar mais uma chance, né? Porque tem um histórico, tem uma questão de confusão em relação à criptomoeda, mas ele é muito mais do que uma cadeia de blocos, ele é muito mais do que o Bitcoin. Ele tem ajudado empresas a resolver problemas e tem trazido resultados fantásticos. Então, procurem, sejam curiosos e tenho certeza que vão encontrar algum feature, alguma utilização do blockchain muito interessante. Ok? Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado, Christian, Silvia, Alexandre. Agradeço também a todos que estão nos ouvindo, participando aqui dessa live. Nós tivemos aí umas excelentes reflexões trazidas pelo Christian, que trouxe a importância de fortalecermos, desenvolvermos ferramentas de abordagem de blockchain para o agronegócio. Eu não tenho dúvida de que precisamos, viu, Christian, urgentemente fortalecer as estratégias e as iniciativas de blockchain para o agro, não só para transações econômicas vinculadas ao agro, mas, por que não, usar o blockchain para fazer e delinear as operações do agro realmente do campo à mesa, né? Não temos dúvida de que essa ferramenta virá, né, para dar segurança, transparência, rastreabilidade e, por que não, certificação inequívoca, né, às transações e operações de todas as cadeias do agronegócio. Tivemos também uma visão aí da doutora Silvia Machurá sobre a importância, iniciativas e ativos tecnológicos digitais para o nosso agronegócio, uma visão de como o dígito pode transformar, agregar valor e trazer a transformação do conhecimento em riqueza, né, por meio da agricultura digital, por meio de ferramentas digitais. E uma visão também contemporânea do Alexandre, né, sobre a importância da segurança cibernética em todas as atividades das cadeias de valores e de forma destacada para o nosso agronegócio. Alexandre, parabéns aí pela sua abordagem, uma abordagem super contemporânea. Isso nos mostra que nós precisamos cada vez mais trazer as ferramentas digitais, trazer os elementos de dígito no sentido amplo, para dar um novo salto de paradigma para a nossa agricultura. Nós evoluímos muito nos últimos 50 anos, né? Deixamos de ser importador de alimentos líquidos para hoje ser um grande player, mas eu não tenho dúvida de que o próximo grande salto da agricultura será suportado pelo elemento do bio, no sentido de ativo biológico, e a alavanca do dígito, né? Até porque só as ciências digitais serão as principais ciências para incrementarmos a produtividade e produção. Agradeço a todos vocês, devolvo a palavra a Mirela, que dará prosseguimento ao nosso evento. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigada, Kleber. Antes de encerrar, por favor, o nosso tempo, infelizmente, acabou, porém, tinha uma pergunta aqui muito interessante para a doutora Silvia. Eu vou deixar aqui, peço para a doutora, por favor, se puder enviar aqui para a nossa produção e a gente encaminha para o Márcio Guilherme, que enviou essa pergunta. Ele perguntou o seguinte: toda essa disrupção no campo é vista em grandes, né? Como é que é vista em grandes e pequenas empresas? Como é que os pequenos produtores estão lidando com essa inovação, já que ela custa muito dinheiro? Será que não tem uma grande concentração de tecnologia levando à morte ou absorção dos pequenos? E ele pergunta uma outra pergunta aqui, se há políticas públicas de fomento para a adoção dessas tecnologias para os pequenos produtores. Então, a pergunta aí do Márcio Guilherme, você vai receber a resposta da doutora Silvia no seu e-mail, ela envia aqui para a nossa produção. Tá certo? Foi um excelente painel. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Ótima tarde. Tchau, tchau. Bom, e daqui a pouco, daqui 15 minutos, a gente dá sequência aqui, então, ao nosso painel, a mais um painel, né, ao nosso dia aqui voltado ao agronegócio, e a gente vai falar no último painel do dia algumas soluções desenvolvidas pelas startups para melhorar o agronegócio. Daqui a pouco, em 15 minutos. O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia.
projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação, você pode contar com o grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software.